Estamos mais uma vez no Outubro Rosa de 2024. Nos últimos dias eu resolvi gravar esse vídeo porque a minha pesquisa desde 2002 tem muito a ver com esse assunto e é por causa esse é um dos motivos pelos quais eu abri a Caule. Eu sou a idealizadora da Caule Ecológicos, que é loja e distribuidora de produtos de higiene, de beleza, de limpeza naturais e veganos. Bom, eu vou falar de o que a gente pode fazer na nossa vida para evitar ter câncer de mama e, na verdade, outros cânceres relacionados ao sistema endócrino e, principalmente, o que a gente pode fazer quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, porque daí esses cuidados que eram para prevenção precisam ser todos juntos o mais rápido possível, mais dedicadamente, para que a gente possa sair dessa situação. Nesse momento eu tô com mais uma amiga, terceira amiga, com um diagnóstico de câncer de mama, fora outras amigas que já tiveram alguma outra questão em sistema endócrino. Então, desde 2002, eu assisti uma palestra com o Luiz Jacques Saldanha, que é ambientalista gaúcho, e que ele fala, brinco que ele é meu ecoguru, e que ele fala do impacto dos ingredientes químicos sintéticos na nossa saúde, porque muitos imitam os hormônios femininos. Então, é como se a gente estivesse recebendo por esses produtos uma bomba de estrogênio, uma bomba de hormônios. Então eu vou falar de 6 questões que a gente precisa tomar mais cuidado quando a gente quer prevenir esse tipo de câncer, na verdade qualquer desregulação no sistema endócrino e principalmente quando a gente recebe um diagnóstico relacionado ao assunto. O plástico, em primeiro lugar, que tem a ver com os ingredientes químicos sintéticos. Então, eu vou falar do item 1, que é o plástico, e do item 2, que são os cosméticos, na verdade, produtos de higiene, de beleza, de limpeza, meio que juntos, porque ambos são feitos com ingredientes químicos sintéticos. Então, a Ana Soto, ela é uma pesquisadora, que ela pesquisava sobre o câncer de mama já nos anos 90, e ela achou muito estranho que em algum momento parecia que estavam aspergindo nas culturas dela de câncer estrogênio. E daí ela pesquisou, ela inclusive mudou de laboratório, porque ela não sabia de onde que estava vindo isso. E ela descobriu depois que vinham dos tubos de ensaio de plástico, que alguma coisa tinha mudado. E ela falou com a indústria que fabricava, ela perguntou o que eles estavam fazendo de diferente. E no final das contas, mesmo a indústria não respondendo para ela, ela descobriu que era o bisfenol A, que é um ingrediente que tem comumente nos plásticos, que é o BPA, que hoje em dia a gente vê geralmente em mamadeiras, tipo BPA free, sem BPA. Então foi aí que ela descobriu. Então esse é um dos ingredientes que podem estar nos plásticos e que podem estar nos prejudicando, desregulando nossos hormônios, principalmente atuando como se fosse um estrogênio. Então, os plásticos a gente precisa evitar a todo custo na alimentação, especialmente quando a gente vai botar calor nesse plástico, a gente vai congelar algo nesse plástico, a gente vai colocar gordura nesse plástico. Um dos piores cenários é um queijo gorduroso num plástico filme, porque quanto mais maleável o plástico, mais chances ele tem de conter em maior quantidade esse ingrediente, que é o bisfenol A. Daí os cosméticos, que eu resumo em cosméticos, mas são os produtos de higiene, de beleza, de limpeza, tudo que a gente passa, também tem a ver com isso, com os ingredientes químicos sintéticos. E por que nós, mulheres, temos mais problemas no sistema endócrino, no sistema reprodutor, do que os homens, em geral? Porque nós usamos, em primeiro lugar, mais produtos de higiene, de beleza e de limpeza, porque a gente usa mais produtos, né, pra ficar mais limpinha, pra ficar mais bonita. Então, esmalte, tinta de cabelo, alisante, maquiagem, shampoo, condicionador, vocês sabem, né, que é um monte de coisa. Em geral, nós somos responsáveis ainda pela higiene de quem a gente cuida, então se tem que dar banho nos filhos, em geral, somos nós, as mulheres, que damos. Para limpar a casa, em geral, somos nós, mulheres, que limpamos a casa, fora a quantidade de mulheres que trabalham o dia inteiro com isso, com produtos de limpeza, porque trabalham na limpeza de alguma forma, ou numa cozinha, ou em serviços gerais, ou na faxina. Então, também tem a ver com isso. Então, muitos ingredientes nos nossos produtos imitam hormônios femininos. Por isso que é tão importante dar preferência a produtos naturais. Na Caule eu já faço essa curadoria, escolhendo cosméticos, produtos de higiene, beleza, limpeza,
que não tenham esses ingredientes. Então a gente também tem um guia, eu vou colocar na descrição esse guia, que é um guia de cosméticos saudáveis para as pessoas e o planeta, mas passando pelos animais também, porque o que nos intoxica, depois na água vai intoxicar também os animais. A terceira questão são os agrotóxicos. Muitos agrotóxicos também vão desregular nossos hormônios, então quanto a gente puder evitar os agrotóxicos, melhor. Às vezes a gente não consegue comprar tudo orgânico, mas o que conseguir comprar orgânico, dar prioridade para plantar, enfim, melhor. E por favor, uma coisa que eu vejo assim que as pessoas erram muito assim, mas também talvez nos levem a esse erro. Às vezes tem aquelas tabelas assim, os alimentos com mais agrotóxicos, morango, tomate, cenoura. E daí as pessoas às vezes deixam de comer morango, tomate e cenoura para comer macarrão, Doritos e não sei mais o que. Esses alimentos também têm agrotóxicos em alta concentração e além deles serem ultraprocessados. Então, entre tu comer um morango com agrotóxico e um Doritos, é melhor ainda tu comer um morango com agrotóxicos. E tem algumas técnicas que ajudam a limpar o agrotóxico por fora, não todo, que é, por exemplo, deixar na água com bicarbonato. Então, a gente às vezes não consegue fazer tudo, mas o quanto a gente puder fazer, melhor. Se a gente tem condições de ajudar a formar uma feira de orgânicos, de organizar uma compra coletiva de orgânicos, de participar de alguma iniciativa que a gente compre direto dos agricultores, isso ajuda também os agricultores orgânicos, que eles têm praticamente nada de apoio para fazer um trabalho que é muito importante. E daí, a partir dos agrotóxicos, que é o terceiro tópico, eu vou para o tópico também da água. Porque quando o agrotóxico vai para a terra, ele também vai para a água. Então, a nossa água está cada vez mais cheia de agrotóxico. Então, o quanto a gente puder usar uma água filtrada, melhor. Daí me perguntam, né, sobre a água engarrafada mineral. A água mineral, ela muitas vezes está no plástico e a gente não sabe o tanto de tempo que ela ficou exposta ao calor, que é o que eu falei lá no início do plástico. Então, também evitem a água no plástico. Eu prefiro investir em filtros. Filtro de barro é uma excelente opção. Então, agora indo para os dois últimos itens. Leite e derivados. Eu sou vegetariana, não sou vegana, então eu ainda eventualmente consumo algumas coisas com queijo. Para mim é bem difícil de evitar. Mas vamos lembrar que as vacas recebem hormônios para quê? Para dar mais leite. Então, nós mulheres somos diretamente afetadas também por esses hormônios que as vacas recebem quando a gente consome leite. E o queijo é uma concentração de leite. Tipo, para fazer 1 quilo de queijo precisa de 10 litros ou mais de leite. Quanto a gente puder evitar também, melhor pela nossa própria saúde, sem falar da saúde da pobre vaca. E outra questão, agora o último tópico, que também é pouco falado. Soja. Muitas vezes a gente deixa de usar um ingrediente animal para usar um vegetal, só que a soja, ele tem fitoestrógeno. Então, esse fitoestrógeno pode estar desregulando o nosso sistema endócrino, sem falar que a soja, a maior parte dela é transgênica. Então, quando chega no transgênico, é uma coisa muito mais nova, então que não tem quase pesquisa e que, em geral, quando vai se aprofundando nas pesquisas do que é desenvolvido pela indústria, a gente vai vendo sempre que é pior ainda do que parece. Então, evitar a soja transgênica mais ainda, então garantir de que a soja não é transgênica só se ela for orgânica, se tiver uma certificação de orgânico. E o tofu, que é o queijo da soja, também ele é uma concentração do leite de soja, então vai ter mais fitoestrógenos. Então aqui eu resumi esse estudo desde 2002 sobre cânceres, questões no sistema endócrino, reprodutivo, ingredientes sintéticos e não só isso, porque eu ampliei aqui, porque geralmente eu falo dos ingredientes químicos sintéticos, porque eu falo sobre isso da Caule, né, pelos produtos que a gente trabalha, mas aqui eu ampliei porque eu sinto que é importante falar dessas questões que não estão sendo faladas em outros lugares. A parte de a gente fazer autoexame, essa parte, então já está muito bem falado, não vou falar mais sobre isso, mas tudo que a gente pode fazer para prevenir e não só ter um diagnóstico
antecipado, né? A gente saber que a gente também pode sim prevenir, e quando a gente receber esse diagnóstico, a gente ainda tem ferramentas que tem a ver com a nossa rotina diária. Pelo Ayurveda, a base da nossa saúde é rotina diária. Então, a gente tem essa rotina diária de prevenção, e mesmo se a gente já tiver um diagnóstico, de tratamento. Então, obrigada pela audiência de vocês. Por favor, passem esse vídeo para as mulheres que vocês amam, para os homens também, porque os homens também podem ter alguma questão no sistema endócrino. Também tem a ver com isso, os homens terem mais câncer de próstata, enfim, muitas mulheres com algum problema na tireoide, ovários, útero. Então, essa é uma informação de utilidade pública. Obrigada por assistir. Se gostou do vídeo, curte e, por favor, compartilha.